Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos algumas atitudes que devemos buscar para evitar os desvios e alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso chamado celestial. Precisamos cultivar o desenvolvimento de nosso caráter cristão e jamais esquecer a nossa dependência de Deus. Cuidado com a confiança exagerada em si mesmo. Isso produz falsa segurança e independência de Deus. Portanto, não devemos nos enganar com a ideia de que já alcançamos. Embora tenhamos a garantia da parte de Deus, não podemos esquecer que o que nos mantém é a busca constante, contínua do caráter de Cristo e a dependência de Deus. Por isso, Paulo, inspirado por Deus, ele nos diz, não que o tenha já recebido, negando que nesta vida o cristão já possa receber ou alcançar o alvo do Evangelho, que ele chama de prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou chamado celestial. A garantia nos faz desfrutar desse resultado concedido por Deus, antes mesmo dele chegar, mas a posse ocorrerá somente no final da corrida. Então, que não paremos de correr, que não paremos de continuar buscando a perfeição em Cristo Jesus. Isso é para que não venhamos a entrar numa estagnação, letargia, negligência quanto às mudanças que precisam ocorrer em nossas vidas. Quem tem consciência dos seus pecados jamais os justificará. Ao contrário, os abandonará e continuará buscando a perfeição em Cristo Jesus. Paulo diz, ou ele fala, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, e desta forma ele está afirmando, eu ainda não me tornei perfeito, quer dizer completo, mas esse é o meu alvo, esse é o meu chamado. Nós precisamos estar cientes de que a perfeição e santificação não alcançaremos nesta vida, mas não podemos ter um alvo menor do que esse, esquecendo assim o nosso chamado. Ele diz, irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado. Mais uma vez, ele nega que fosse possível alcançar totalmente o alvo da perfeição nesta vida. O cristão, ele tem a garantia da vida eterna já nesta existência. Mas esta vida está na continuidade da vivência no Filho de Deus. Ou seja, se nós cremos, nós vamos viver de acordo com o que Jesus ensina. Em 1 João 5,13 nos dá essa garantia. Estas coisas vos escrevi, João disse, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O verbo ekete, na verdade o verbo é eco, né? Mas ele está conjugado. Ekete quer dizer tendes, está no presente do indicativo ativo na língua grega. Isso quer dizer que tem e continua tendo a vida eterna. Mas continuar é realmente continuar tendo, se faz necessário continuar buscando a perfeição em Cristo Jesus. Ou seja, nós não temos dúvidas sobre a garantia que Deus dá, mas não devemos esquecer que a nossa parte é continuar buscando a perfeição, ou seja, sermos completos. Precisamos lembrar sempre que fomos conquistados por Cristo para conquistar. O Evangelho cativou o nosso coração, que uma vez que fomos chamados a receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Do mesmo modo que isso prendeu o apóstolo Paulo e os demais irmãos, deve também nos prender para esta finalidade. Fomos conquistados para alcançar o que vai além desta vida. É por isso que Paulo diz, prossigo, quer dizer, correr rapidamente para alcançar algo, como o atleta que corre para ganhar o prêmio ou o caçador que persegue a sua caça. Salvo pela graça imerecida, cada cristão é incentivado a investir toda a sua energia para conquistar o prêmio final, como diz Pedro em sua carta, a salvação da sua alma. Portanto, devemos lembrar que nossa corrida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, nós não devemos parar de correr, parar de buscar aquilo que está sendo proposto para nós, que é uma vida de santidade. Para isso, é necessário deixar para trás o passado, não ficar preso a ele, pois Deus não quer saber, nem nos cobrará o nosso passado. Ninguém é tão bom que possa alcançar a salvação sem Deus. Também ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado por Deus. Satanás quer desviar o cristão através dos velhos desejos carnais e dos velhos sucessos materiais, mas somos incentivados a não olhar para trás, e sim para a cruz de Cristo. Precisamos ter certeza em nossa mente quanto ao nosso alvo e nos esforçar para alcançar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e isso deve nos impulsionar a usar toda a nossa energia, incentivados pelas coisas que estão diante de mim, ou que diante de mim estão, como diz Paulo, que são a vida em Cristo, a ressurreição dentre os mortos, a perfeição na presença de Cristo e a nova pátria. A decisão deve ser: prossigo para o alvo. Prosseguir dá a ideia de apressar-se ou correr a toda velocidade em busca do alvo. Então, ter um alvo,
é saber exatamente onde você quer chegar e fixar os olhos nesse alvo, sem desviar-se no caminho. Esse era o único objetivo que ocupava a mente do irmão Paulo naquele momento. Ele diz: uma coisa faço. Ele caminha em direção ao prêmio. Nós receberemos o prêmio no fim da corrida cristã, uma coroa incorruptível, diferente daquela que um atleta ganha ou ganhava nos Jogos Olímpicos naquela ocasião. Continue na corrida, pois o prêmio para aqueles que foram conquistados está garantido por Cristo Jesus. Mas não pare de correr, não pare de buscar o caminho da santidade, da perfeição em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou chamado celestial. Hoje nós falamos de vocação para falar de alguém que tem certas habilidades ou capacidades, porém vocação aqui está ligado ao nosso chamado para a salvação. E esse chamado ou essa vocação está disponível a todos que derem ouvidos ao Evangelho, pois está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos chama por meio do Evangelho para alcançar a glória eterna de Jesus Cristo. Se você já escutou o chamado, continue na jornada, confiando em Deus e dependendo de Deus. Se você estiver sendo chamado nesse momento, obedeça ao Evangelho da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, através do Evangelho, nascendo de novo para uma nova vida rumo à pátria celestial. Uma vez chamado, não olhe para trás, mas faça uma coisa só: prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.